do programa, né, quem está fazendo uso do programa. A ideia é que ele digite dois números inteiros, independente de quais sejam. Nós vamos guardar esses números em variáveis inteiras e depois nós vamos submeter esses números a um teste condicional, com o objetivo de verificar se o primeiro número é maior ou o segundo número é maior, ou se os dois números são iguais. Então a ideia aqui é só responder qual número é maior, ou se não existe nenhum maior, né, se eles são iguais. Tá? Então para isso, nós precisamos de duas variáveis. Eu vou chamar de A e B, né? A para o primeiro valor e B para o segundo valor, ambas do tipo inteiro. Então, declarei as duas variáveis na área específica para a declaração das variáveis. Agora a gente precisa de fazer, né, a manipulação desse programa, fazer a interação do programa com a pessoa que está fazendo o uso desse programa. Para isso, a gente precisa de dar informações, né, capturar entradas e depois fazer toda a lógica desse algoritmo. Primeiramente, a gente precisa que a pessoa informe esses dois valores. Então, nós vamos dar uma saída na tela para orientar essa pessoa que está usando o programa do que ela precisa fazer. Tá? Então, vamos lá. Escreva. Aqui, no fluxograma, seria aquela caixinha que dá saída na tela. Tá? Informe o primeiro número. Aí depois que aparece isso na tela, eu quero que o cursor fique piscando lá, esperando a pessoa digitar o número. A pessoa digita e a gente vai guardar na primeira variável, que é A. Essa variável A. Tá? Depois que a pessoa digitou o primeiro número e nós guardamos nessa variável A, nós vamos pedir um outro número, né? Informe o segundo número. Aí agora eu vou fazer o mesmo procedimento para ficar parado esperando a pessoa digitar. Vou ler e mandar gravar dentro da variável B. Ou seja, até esse ponto aqui, nós só demos uma saída na tela, uma entrada de valor e armazenamos em uma variável. Outra saída na tela, outra entrada de valor e armazenamos em outra variável. Tá? Só isso que foi feito até o momento. Agora que nós vamos para o teste condicional para a gente fazer a lógica que nós precisamos, né? A lógica que nós queremos. Então, nós precisamos de comparar se o A é maior que B, se o A é igual a B e o C não. Né? Se o A não é maior que B e o A não é menor que B, não é igual a B, então o B é maior que A. Tá? Então a gente não precisa de fazer os 3 testes. A gente só precisa de fazer 2 testes que por consequência, né, só vai existir mais uma opção, e essa mais uma opção é, nesse caso da lógica como eu estou fazendo, é o B ser maior que o A. A única forma de fazer isso? Não. Você pode verificar se o B é maior que o A, depois se os dois são iguais, se não for o A é maior que B. Você pode começar verificando se os dois são iguais, se não, o A é maior que B, se não, o B vai ser maior que A. Ou seja, não tem uma regra de como você deve proceder com essa lógica, tá? Apenas você precisa de fazer, né, essas 3, testar dessas 3 formas, sendo que, por exclusão, a terceira você não precisa de fazer, porque a terceira é o caso oposto aos anteriores, tá? Então, primeiro, eu vou verificar aqui, ó, se A é igual a B, então eu vou pôr o fim C, ó. Então, se o A é igual a B, aí eu posso já dar a resposta aqui que os dois valores são iguais, tá? Então, escreva os dois valores
são iguais. Pronto, acabou o programa, tá? Agora, só que eu tenho um senão. E aqui dentro do senão, ou seja, senão o quê? Eles não são iguais. Se eles forem iguais, ali já acabou o programa. Se eles não forem iguais, daí eu vou testar de novo. Se o A for maior que B, então, aí tem o fim C desse C aqui. Se o A for maior que B, então, escreva o primeiro valor é maior. É maior. Ponto. E acabou, né? Aí, o que acontece? Eles não são iguais, por isso que ele entrou aqui. Se o A não for maior que B, eu só preciso de ter um senão. Eu não preciso de fazer uma outra regra aqui para saber se o B é maior que o A. Porque só pode ser, né? Se eles não são iguais, e se o A não é maior que B, a única opção é o B ser maior que A. Então, escreva o segundo, que é o B, né? O segundo valor é maior. E aí, pronto. Então, olha lá como ficou minha regra. Eu tenho um teste condicional aqui, que testa se o A é igual a B. Se for, vai escrever isso aqui na tela e acabou o programa. Ele vai sair dessa condicional e pronto. Se não for, ou seja, se o A não for igual a B, ele vem para o senão. E aqui dentro do senão ele testa de novo. Olha, já sei que eles não são iguais, mas então, o A é maior que o B? Se for, ele escreve isso aqui na tela, sai desse se e sai do se anterior e termina o programa. Agora, se não, ou seja, se o A não é maior que B, eu só estou aqui porque eles não são iguais, né? Porque eu não resolvi aqui. Então, se o A não é igual a B, se o A não é maior que B, só me sobra o B ser maior que A. Tá? Então, assim, né, a gente resolve o problema. Então, olha, primeiro valor, 5. Segundo valor, 7. Então, olha, o segundo valor é maior. Tá vendo? Ó, 7 é maior do que 5. Vamos testar um agora que o primeiro valor é maior. Primeiro valor, agora 7 no primeiro. Segundo valor, 5. O primeiro valor é maior. Então, olha lá, ó, resolvi aqui. O primeiro valor é maior. Outro teste. Os dois iguais agora. 5. 5. Os dois valores são iguais. Ou seja, nós conseguimos atender as duas situações, as três situações, né? Que é os valores serem iguais, o primeiro valor ser maior e o segundo valor ser maior. Então, assim a gente resolve, né, esse programa, tá? Então, olha só. Esse exercício, esse problema, ele consiste em solicitar ao usuário, solicitar a quem está usando o programa, que informe um valor, e daí o programa vai falar, que informe dois valores, desculpa, né? Que aí o programa vai falar se o primeiro valor é divisível pelo segundo, tá? Então, ou seja, o programa consiste em informar dois valores inteiros, armazenar esses dois valores em duas variáveis inteiras, e depois a gente vai falar se o primeiro valor é divisível pelo segundo valor. Se forma, né, uma divisão exata, tá? Como que é uma divisão exata? Aquela divisão que não tem casas depois da vírgula. Ou seja, aquela divisão que não retorna valores fracionados, tá? Por exemplo, 6 é divisível por 2, porque 6 dividido por 2 dá 3 e sobra 0. 5 não é divisível por 2, porque 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. Aqui eu estou falando em divisão inteira, tá? Ou seja, a divisão exata, né, de 5 por 2 daria 2,5. Então,
quando o resultado dá algum valor fracionado, não me interessa, ou seja, eu tenho que falar que o valor não é divisível. Quando a divisão não dá um valor fracionado, aí o programa tem que responder que o primeiro valor é divisível pelo segundo, tá? Então vamos lá. A ideia é essa. Vou precisar de duas variáveis, duas do tipo inteiro. E eu vou seguir a mesma lógica do programa anterior. Eu vou solicitar que quem está usando o programa informe o primeiro valor, depois informe o segundo valor e depois eu vou fazer a lógica com o meu teste condicional, tá? Então vamos lá, escreva, informe o primeiro valor, leia A, que é onde eu vou guardar o primeiro valor, escreva de novo, informe o segundo valor, e nesse momento eu vou guardar o segundo valor em B. Pronto. Então eu já fiz a primeira parte, que é de interação, né, do programa com quem está usando o programa, do programa com o usuário. Agora a ideia é verificar se A é divisível por B, ou se A dividido por B tem resto zero. Aí o A é divisível por B. Se o A dividido por B tiver resto diferente de zero, significa que o A não é um valor divisível por B. Tá? Simples assim. Então, olha, se A mod B for igual a zero, então, nesse caso, olha, eu sei que o A é divisível por B. Por quê? Eu fiz aqui uma operação de resto da divisão, e se essa operação de resto de divisão sobrar zero, significa que é uma divisão exata. Tipo 6 dividido por 2, 8 dividido por 4, 10 dividido por 5. São todas divisões onde o resto daria zero. Tá? Então, nesse caso, escreva o primeiro valor é divisível pelo segundo. Só isso, tá? Se não, nesse caso eu nem preciso pôr regra, porque eu só tenho duas opções: ou ele é divisível ou ele não é divisível. Então, se o A mod B sobra zero, né, o valor é zero do resto da divisão de A por B, A é divisível por B. Se não, ou seja, se não sobra zero, significa que sobra alguma coisa diferente de zero. Se sobra alguma coisa diferente de zero, é só eu dar a informação, né? O primeiro valor não é divisível pelo segundo. Eu vou até colocar aqui, ó, o em maiúsculo e aqui o não em maiúsculo, né? Pra gente não confundir na hora de ler, né? Ficar bem marcado. Então, olha lá, agora meu programa é só isso. Eu posso testar. Primeiro valor, 8. Segundo valor, 2. Então, o primeiro valor é divisível pelo segundo. Por quê? 8 dividido por 2 dá 4 e sobra 0. Vamos fazer um outro teste agora. Então, olha lá, 5 dividido por 2. O primeiro valor não é divisível pelo segundo. Por quê? 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. Ou 5 dividido por 2 dá 2,5, né? Que é uma fração. E se retorna uma fração, não tem uma divisão inteira, né? Não tem uma divisão exata, onde não tem resto. Tá? Então, essa é a solução, né, para o segundo exemplo, para a segunda proposta, né, para o segundo problema.